Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 2. O pensamento errado abre a porta para o diabo. Você percebeu que a razão pela qual as pessoas ficam deprimidas é porque elas pensam da maneira errada? Pensar errado pode dar aos espíritos malignos acesso ao reino da sua alma. Por exemplo, algumas vezes os cristãos começam a pensar no passado e como fulano e cicrano trataram. Sim, pessoas nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, podem ficar deprimidas. Claro, o diabo tenta ajudá-las a ficarem deprimidas, trazendo opressão contra elas. Mas os cristãos podem ficar deprimidos simplesmente por se permitirem pensar coisas erradas. Isso dá a Satanás algo com que trabalhar e dá a ele acesso às suas mentes. Satanás opera no reino dos 5 sentidos, usando sugestões, pensamentos e sentimentos errados para tentar influenciar as pessoas a pecarem. Mas a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Não podemos deixar o diabo entrar em nossos pensamentos. Ter pensamentos errados é uma das maneiras de os cristãos darem lugar ao diabo, através de sua mente, seus pensamentos e suas emoções. Pensamentos de culpa, condenação, preocupação e ansiedade são pensamentos do diabo, e ele irá acomodar os cristãos a pensarem no lado negativo da vida. Pensamentos de condenação e culpa permitem que Satanás tome vantagem sobre os cristãos e os mantenham em escravidão às suas mentiras. A escravidão aos pensamentos errados impede os cristãos de permanecerem no seu lugar de autoridade em Cristo e de exercitar sua autoridade legal sobre o diabo. De fato, os cristãos são vitoriosos sobre o inimigo e sobre suas armas de acusação, porque Jesus triunfou sobre Satanás na cruz. Colossenses 2,15. Mas se os cristãos não permanecerem nessa autoridade, o diabo os dominará. Os cristãos que continuamente têm pensamentos errados podem até mesmo chegar a um ponto de quererem cometer suicídio. Sim, cristão. Então, algumas pessoas bem intencionadas dizem: vamos expulsar o diabo deles. Na verdade, não é um problema de demônio. De forma alguma, é o resultado de pensamentos errados. Certamente, Satanás vai sugerir que os cristãos façam coisas erradas, mas se os cristãos que pensam de maneira errada renovassem a mente com a palavra de Deus, eles não teriam problemas com depressão, porque sua mente estaria fechada para o diabo. De fato, se os cristãos somente treinassem a se perguntar a todo instante o que a palavra diz, eles não seriam presas fáceis para a escravidão diabólica da depressão, da culpa e da condenação. Eles seriam triunfantes em Cristo, vitoriosos sobre os truques e as ciladas de Satanás. Muitos problemas seriam resolvidos, até problemas relacionados ao diabo, se os cristãos simplesmente se perguntassem o que a palavra diz sobre a minha situação. Os cristãos precisam treinar a mente para pensar na palavra, não nos pensamentos do diabo. Uma mente renovada pensa na palavra de Deus. É assim que você se torna forte contra o diabo. Uma mente não renovada pensa como o diabo, e é assim que você se torna fraco e dá lugar a pensamentos de dúvida, preocupação, medo, culpa, condenação e entre outros. Outra forma de os cristãos abrirem a porta para o diabo é manterem a falta de perdão em seus corações. Os cristãos precisam aprender a não insistir em seus erros passados ou nos erros passados dos outros, porque o inimigo de suas almas, Satanás, irá usar isso para ganhar espaço em suas vidas. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías 43:25. Pensar sobre os seus pecados, suas falhas e os seus erros passados dá ao diabo acesso aos seus pensamentos e suas emoções. Se você cometeu erros, mas pediu perdão a Deus, ele não lembra que você cometeu um erro sequer. 1 João 1:9. Então por que você ainda lembra? Renove sua mente sobre a bondade e o perdão de Deus, senão Satanás irá tomar vantagem sobre você. Na verdade, se Satanás mantém você pensando coisas negativas, ele tentará ganhar mais e mais espaço na sua mente e na sua alma. É por isso que você não pode permitir que ele tenha um espaço sequer na sua vida. Quando Satanás vem tentá-lo a pensar coisas negativas, lembre a ele o que a palavra de Deus diz.
Você não pode ser presa fácil para depressão ou qualquer outro tipo de pensamento negativo. Tenha a mente renovada com a palavra. Não volte ao passado e tente trazer à tona o que você fez. Não gaste o seu tempo pensando nessas coisas. A palavra diz para esquecermos as coisas que ficaram para trás e avançarmos para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. O diabo sempre tentará trazer uma imagem dos seus pecados passados à sua mente, mas quando a mente é renovada pelo amor e pelo perdão de Deus, você irá rir dele e dizer: diabo, a palavra diz que eu fui perdoado. Isaías 43, 25 diz que Deus apagou as minhas transgressões. Você está simplesmente me mostrando uma foto de um erro do passado, mas ele não existe mais. E então você pode andar em vitória. Quando você coloca o diabo em seu lugar com a palavra de Deus, você está se tornando um praticante da palavra. Tiago 1,22. A Bíblia diz que aquele que pratica a palavra é bem-aventurado. Tiago 1,25. Deus criou e o moldou. Então somente siga as instruções que ele deu na sua palavra sobre como manter a porta fechada para o diabo. Assim, você se tornará bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Como espíritos maus podem afetar o reino da alma? Vocês conhecem meu testemunho de como fui levantado do leito de enfermidade. No entanto, a vida da minha mãe foi uma tragédia. Demônios de preocupação, depressão e opressão entraram na esfera da sua emoção ou alma e a aprisionaram. Sim, ela era salva, mas ela não conhecia seus privilégios e direitos em Cristo. Meu pai nos deixou quando eu tinha cerca de 6 anos de idade e minha mãe ficou sozinha com 5 crianças pequenas para criar. Todos os problemas que minha mãe teve na vida a afetaram física, mental e emocionalmente. Ela começou a perder a visão até que ficou cega. Os médicos não encontraram nada de errado com ela fisicamente, mas disseram que ela tinha um distúrbio nervoso. Ela teve um colapso completo, físico, mental e nervoso. Por diversos anos ela teve problemas mentais e tentou tirar a própria vida. Minha mãe era cristã, mas ela não sabia como crer em Deus e se apropriar das suas promessas. Era muito triste. Alguém pode perguntar: se ela tivesse conseguido se suicidar, ela teria sido salva? Certamente, ela era nascida de novo, mas simplesmente tinha permitido que espíritos maus de preocupação e medo a afetassem mental, física e emocionalmente. Por isso estava doente em sua mente, assim como uma pessoa pode ficar doente em seu corpo. E depois que esses incidentes acabaram, minha mãe não tinha nenhuma lembrança de tentativa de suicídio. Por causa de sua ignorância de não saber quem ela era em Cristo e como se apropriar da palavra de Deus, ela permitiu que demônios de preocupação e opressão entrassem no âmbito de sua mente e de suas emoções. Libertação no âmbito da alma. Perceba que espíritos maus podem causar problemas no âmbito emocional do homem. Às vezes agimos como se esses problemas não existissem, mas o Espírito Santo, agindo em linha com a palavra de Deus, sempre tem uma resposta para qualquer problema quando o homem natural não tem. Eu estava em uma reunião e por 3 noites depois do culto, uma jovem casada chorava copiosamente no altar. Eu pedi ao Senhor para me mostrar como ajudá-la. De repente eu tive uma visão e vi essa jovem em um dia quando ela tinha 9 anos de idade, voltando da escola. E quando ela chegou em casa, encontrou a mãe na cama com um homem que não era seu marido. Você consegue entender o que aquilo causou nas emoções de uma criança de 9 anos de idade? Na época daquela reunião, essa mulher estava com uns 20 anos. Eu vi no espírito que o problema era no seu casamento. Eu vi que ela estava casada há 2 anos, mas por causa do bloqueio emocional que ela tinha, era incapaz de consumar o casamento. E isso a afetava e ia acabando com o seu relacionamento. Fui até o pastor da igreja e perguntei se ele sabia o que estava acontecendo com ela. Ele me perguntou se eu sabia de alguma coisa e eu lhe disse que o Senhor tinha me mostrado o problema. Pediu-me então que eu fosse adiante e ministrasse a ela. Eu disse àquela jovem o que o Senhor tinha me mostrado e ela revelou que foi exatamente isso que aconteceu. Ela amava o marido, mas nunca conseguiu ser uma esposa para ele. E eu lhe disse que a mãe dela errou em ter um relacionamento com um homem com o qual não era casada, mas que casamento não era errado. Depois de dar a ela alguns textos bíblicos e conversar sobre a santidade do casamento, expulsei os espíritos malignos do âmbito de sua alma, os que a tinham mantido presa ao passado.
Então, ensinei a ela a meditar na palavra de Deus e ter a mente renovada para que Satanás não voltasse a ter entrada para sua mente e suas emoções. No ano seguinte, quando fui pregar em um culto naquela mesma igreja, ela e seu marido estavam com um bebê robusto, ao qual deram meu nome. Estavam muito bem casados. Perceba que a jovem não tinha nenhum espírito maligno no seu espírito, mas o espírito mau entrou no âmbito das suas emoções quando ela tinha 9 anos de idade, e a estava dominando e afligindo, e isso precisava ser tratado. Os cristãos não precisam ir até pessoas não salvas para lhes pedir conselhos e ajuda. Há socorro em Deus, mas no estudo de demonologia há mais do que somente falar para as pessoas expulsarem demônios. O cristão tem seu papel a desempenhar para permanecer forte contra o diabo. O corpo do homem. É importante entender que o corpo não é nascido de novo. É com ele, com os 5 sentidos físicos, que você entra em contato com esta era em que Satanás é Deus. 2 Coríntios 4:4. É por isso que você, o homem interior, deve fazer algo com o próprio corpo. Se você deixar o seu corpo fazer o que ele quiser e a sua mente pensar no que ela quiser, o diabo pode entrar no seu corpo e mente para dominar você. Pense sobre isto. Seu corpo não quer fazer coisas que são erradas? Claro que ele quer. O corpo de todo mundo quer, não importa há quantos anos ele é salvo, ou quão espiritual ele é, porque o corpo não foi redimido. Temos uma promessa promissora sobre a redenção do nosso corpo. 1 Coríntios 15:53. Mas nesta vida nós teremos de fazer algo com o próprio corpo, ou Satanás irá tirar vantagem sobre nós através da nossa carne. A Bíblia instrui sobre o que fazer com o seu corpo. Primeiro, você deve apresentar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, Romanos 12:1. Segundo, você deve crucificar ou mortificar as obras do corpo, Colossenses 3:5. Terceiro, você deve manter o corpo em sujeição ao seu espírito, o homem interior, o homem real que se encontra do lado de dentro, 1 Coríntios 9:27. Você tem controle sobre o corpo, assim pode impedi-lo de fazer o que ele quer. Deus disse que você pode, então você não deve permitir que Satanás use seu corpo como um instrumento de injustiça, Romanos 6:13. Lembre-se de que Colossenses 1:12 diz que Deus nos fez idôneos ou aptos a sermos participantes da herança dos santos na luz. Isso significa que nós podemos andar no Espírito e não na carne. Isso significa que nós não temos de nos render às tentações do diabo através da nossa natureza carnal. Para entender como obedecer à palavra de Deus com relação ao corpo, você terá de reconhecer que a Bíblia faz distinção entre corpo do homem, o homem exterior, e o homem verdadeiro no interior, o seu espírito.